Começando Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Daqui a pouco, logo após o primeiro intervalo, nós vamos conversar com Cláudia Pessoa, empresária que é secretária de Turismo do município da Barra de São Miguel. Vamos conversar também, ainda nesta edição de Conjuntura, com o prefeito de Pão de Açúcar, Jorge Dantas, ele que é vice-presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. Até já. Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apvida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apvida. A gente faz bem para a sua empresa. Apvida, saúde e odontologia. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. De todos os resíduos produzidos numa cidade grande como São Paulo, você sabe qual percentual vem da construção civil? Fique sabendo, a construção civil é uma atividade que causa muito impacto ambiental, tanto pelo consumo de materiais, energia, água, emissão de gases, quanto pelos resíduos gerados, o conhecido entulho. De todo o lixo produzido na cidade de São Paulo, o que vem da construção civil pode chegar a 70% do total. Dá para acreditar? Cerca de 10 mil toneladas de entulho são descartadas nos aterros sanitários diariamente. Essa enorme quantidade de resíduos produzida nas construções está ligada a alguns fatores, como o desperdício de materiais, a não utilização de novas tecnologias e a falta de qualificação do trabalhador. E tem mais, um grande problema é a destinação desse entulho, que muitas vezes acontece de forma totalmente irregular, gerando novos problemas como a contaminação de mananciais, assoreamento de córregos e rios e a depredação da paisagem natural. Não é incomum haver nas cidades várias áreas conhecidas como botaforas, onde todo esse entulho forma verdadeiras montanhas de sobras de concreto, tijolo, argamassa e ferro. Procure se informar sobre a destinação final do entulho quando chamar alguma caçamba para remoção. É necessário também que se organize em cada município um eficiente sistema de coleta, transporte e descarte regular, além da fiscalização. Os resíduos da construção civil ainda podem ser reciclados e reutilizados, como, por exemplo, em pavimentações, o que reduz a extração de matéria-prima e diminui a produção de entulho. Fique sabendo! Quem está conosco a partir de agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, é a empresária Cláudia Pessoa. Ela que assumiu recentemente a Secretaria de Turismo da Prefeitura da Barra de São Miguel. Cláudia que foi, por muitos anos, secretária de Turismo da Prefeitura de Maceió. Cláudia, bem-vinda aqui à nossa Conjuntura. Bem, Barra de São Miguel, um dos principais destinos turísticos brasileiros, temporada de verão se iniciando. Quais são as suas expectativas com relação a essa temporada, que vai ser, na verdade, a sua primeira temporada na Barra de São Miguel? Inicialmente, eu lhe diria que eu tive um encantamento pela organização
na estrutura de base da cidade. Então, isso aí foi uma questão até primordial para aceitar esse desafio, uma vez que a gente tem uma cidade bastante atípica no sentido de sazonalidade, de fluxo de pessoas ao longo do ano. Então, ao tempo em que existe uma população residente, moradora e dependente dos serviços da prefeitura ao longo de todo o ano, de menos de 10 mil habitantes, a gente sabe que na temporada virou o ano praticamente, triplica, e há números que remetem até um número um pouquinho maior, mas como ainda não tenho isso registrado e com o número eu sou cuidadosa, vou dizer que minimamente ela fica entre o dobro e o triplo. Então, esse encantamento me fez visualizar as oportunidades e esses grandes desafios. E acredito muito que a questão da conscientização, da sensibilização de cada um dos atores, primeiro, o morador da cidade, segundo, o empresariado como um todo, comércio de bens, serviços e turismo, que é o forte da cidade, mas especialmente desse veranista, né, dessa população flutuante que sobrecarrega os serviços básicos da cidade, em que pese tenha todo um reforço nos últimos 2 anos por parte do governo estadual, mas é necessário ter a consciência do seu papel de contribuinte, enquanto contribuinte de impostos, mas também o papel de contribuinte, esse tão mais importante, dessa sobrecarga de serviços básicos. Então, a gente vai trabalhar muito por essa questão aí da conscientização, da sensibilização. E como é que vocês pretendem fazer? Quais são os planos de vocês em relação à ampliação da infraestrutura para receber tanta gente? Nós temos problemas de base, de abastecimento bastante grandes. Então, aí já passa pela questão da energia e do abastecimento de água. Então, o prefeito Zezeco, ele já vem em tratativas ao longo dos seus primeiros 4 anos de gestão de ampliação nesse período de altíssima temporada e de aumento tão significante de pessoas na cidade, né, consumindo esses elementos básicos. Mas também eu reafirmo a questão do lixo. Então, não somente o abastecimento, mas também a questão do lixo. Então, nossa estratégia é subsidiar de dados. Junto aos empresários, nós estamos buscando números relativos a 1 ano, da oferta, da demanda, sobretudo, para ver se a gente consegue ter o menor impacto possível. A gente não pode dizer que vai garantir a solução absolutamente, mágica não existe, e as deficiências existem, mas a tentativa vai ser para diminuir ao máximo toda essa diferença, né, que há entre a população anual regular e a população da alta temporada. Cláudia, infelizmente, nos últimos tempos há uma preocupação a mais, além dessa questão dessa infraestrutura a qual você se referiu, quanto à segurança. Em relação a isso, o que é que vocês pretendem fazer? Olha, o efetivo circulante na Barra já foi aumentado em função justamente dessa, não somente demanda por parte do empresário e da população, mas também por conta da visão do prefeito Zezeco dessa necessidade, né? Então, é parceria, não há outra solução que não parceria, apoio e infraestrutura para o efetivo flutuante, que aumentado na época da temporada, e a gente está trabalhando com questão de prevenção, né? Então, a iluminação foi bem reforçada, que é uma coisa, que é uma questão que afasta, diminui a possibilidade de ocorrências, mas seria até insano dizer que não vai acontecer nada ou que não vem acontecendo nada, mas está sempre no horizonte. Pensa-se na estratégia de monitoramento, que está na diminuição de acessos à cidade, que isso é um fator que dificulta, né, um acompanhamento na questão da segurança, que além das 3 entradas principais, existem entradas menores ao longo do crescimento urbano desordenado de décadas, né, sobretudo na beira da rodovia, mas a estimativa é que nós estamos com isso aí no cenário, né, em observação. Falando agora em eventos, Réveillon, vocês vão preparar algum Réveillon oficial? A estratégia do prefeito vem sendo de privilegiar os interesses da população.
né? Óbvio que, em função de ter o turista, de ter a população flutuante do veranista, né, que por vezes tem a Barra como segunda residência, também tem que estar sendo atendida. Então, como é final de gestão e não continuação, mas um reinício de uma outra gestão, as contas estão sendo bem ajustadas no sentido de prover desse foco, né, à população, mas eu acredito que a gente vai estar nesse ano com uma programação bem pé no chão, bem enxuta. Cláudia, e já com relação ao carnaval, que a gente pensa que está distante, não está, né? Faltam 5 meses para o carnaval. Em cima. E esse ano muitos municípios aqui de Alagoas não fizeram carnaval, inclusive a capital, Maceió. Vocês estão pensando em fazer alguma coisa ou não? Olha, o exemplo que foi dado, né, na organização desses 2 últimos anos, sobretudo esse ano também, eu digo porque sou usuária da Barra o ano inteiro, mas também na temporada, e meus filhos igualmente, foi uma experiência que deu resultado, ou seja, não tivemos festas longas até varar a madrugada, bastante organizada, com horário de início e de fim, centralizado na praça de eventos, com um leque de atrações que atendeu a todos os públicos, né, e idade. E eu acredito que seja essa receita que deu certo, que vai estar moldada para esse próximo ano. Um ano difícil, né, depois de 2, 3 anos de cada vez menos recurso para as cidades. Portanto, a sensibilização e a consciência, ela vai estar em cima não somente das questões de serviços, de infraestrutura, mas também de festejos, para que nós tenhamos sempre as contas bem ajustadas. Ok, vamos ao intervalo. A gente volta daqui a pouco, ainda com conjuntura, nessa entrevista com Cláudia Pessoa, secretária de Turismo da Barra de São Miguel. Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apvida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apvida. A gente faz bem para a sua empresa. Apvida, saúde e odontologia. Uma vida nova começa a aparecer, trazendo mais segurança para os alagoanos. Com novas viaturas e equipamentos, 300 policiais relocados para as ruas e 800 novos policiais convocados. 2 novos helicópteros para o grupamento aéreo, laboratório forense e centros integrados de segurança pública. Investir na segurança dos alagoanos. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. A Telezil já entregou o Bosque das Palmeiras. Já entregou o Bosque das Acácias. Agora você pode garantir seu apartamento no Bosque das Casuarinas. Área de lazer completa com piscina e muito mais. Obras em estágio avançado. Condições realmente imperdíveis. Visite estande no Shopping Pátio. Construção Telezil. Financiamento Caixa. Vendas Zampieri Imóveis. 2121-6000. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Fazer pão.
Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. De todos os resíduos produzidos numa cidade grande como São Paulo, você sabe qual percentual vem da construção civil? Fique sabendo. A construção civil é uma atividade que causa muito impacto ambiental, tanto pelo consumo de materiais, energia, água, emissão de gases, quanto pelos resíduos gerados, o conhecido entulho. De todo o lixo produzido na cidade de São Paulo, o que vem da construção civil pode chegar a 70% do total. Dá para acreditar? Cerca de 10 mil toneladas de entulho são descartadas nos aterros sanitários diariamente. Essa enorme quantidade de resíduos produzida nas construções está ligada a alguns fatores, como o desperdício de materiais, a não utilização de novas tecnologias e a falta de qualificação do trabalhador. E tem mais, um grande problema é a destinação desse entulho, que muitas vezes acontece de forma totalmente irregular, gerando novos problemas como a contaminação de mananciais, assoreamento de córregos e rios e a depredação da paisagem natural. Não é incomum haver nas cidades várias áreas conhecidas como botaforas, onde todo esse entulho forma verdadeiras montanhas de sobras de concreto, tijolo, argamassa e ferro. Procure se informar sobre a destinação final do entulho quando chamar alguma caçamba para remoção. É necessário também que se organize em cada município um eficiente sistema de coleta, transporte e descarte regular, além da fiscalização. Os resíduos da construção civil ainda podem ser reciclados e reutilizados, como, por exemplo, em pavimentações, o que reduz a extração de matéria-prima e diminui a produção de entulho. Fique sabendo! Estamos de volta à conjuntura, aqui pela TV Mar, conversando com Cláudia Pessoa, secretária de Turismo da Barra de São Miguel. Secretária, a gente falou sobre infraestrutura, sobre eventos, sobre uma série de coisas, mas faltou, na minha visão, o principal. Meio ambiente. Um lugar tão bonito como a Barra de São Miguel, evidentemente que a Prefeitura deve ter uma preocupação especial com relação à preservação daquilo tudo de tão belo. Isso. Qual o trabalho, quais as ações de vocês em relação a isso? Olha, na reunião da semana passada com todo o secretariado, o prefeito pautou como prioridade a questão do meio ambiente como principal ativo, após o ativo da população que ele tanto já bem cuidou. Então, a equipe é pequena, entretanto, vem desenvolvendo um trabalho de conscientização junto às escolas e junto à população que já se pode perceber, especialmente quando a gente anda nos bairros mais periféricos, uma diferença, uma grande diferença. Por uma questão de ativo mesmo das águas, o Rio Niquim e o Rio Maceiózinho, que também alimenta o Rio Niquim, ele tem recebido, ambos têm recebido uma ação especial, aquela constante de limpeza, de entorno e de preservação, e aí vem um grande diferencial, de acompanhamento e de preservação das nascentes. Então, acredite que hoje, inclusive, já é produto turístico ofertado por uma empresa local, a visita às nascentes do Rio Niquim, com banho, inclusive, maravilhoso de água e com cachoeiras, enfim. Então, nessa reunião da semana passada, nós pensamos numa estratégia educativa, aquela história da promoção do compre batom, seu filho merece batom, então, de placas indicativas, educativas, na verdade, placas educativas, com vistas a diminuir a degradação do meio ambiente. Então, a gente tem não somente as águas, os rios, mas as barreiras de corais, né? Eu tive ontem, anonimamente, visitando o passeio das jangadas, né, que é ofertado, são 3 passeios distintos que eu não conhecia, eu confesso.
mas que tem uma parada na bancada de corais. Eu diria, numa extração do que eu experimentei, ainda um pouco explorado no quesito informação, mas isso eu já dei uma conversada rapidamente depois que eu me apresentei no final com um dos representantes da Associação de Jangadeiros, nessa explicação do que é aquele ambiente marinho, mas de altíssimo, não somente riqueza, mas também de importância para o cenário natural da cidade. Uma parada bacana na Praia das Conchas, parada para banho de aproximadamente 31 minutos, uma hora, e depois ao Gunga. Alguns ficam no Gunga, outros retornam como eu. Então, essa questão das placas educativas ao longo de toda a cidade, mas não somente as placas, mas a entrega de tipo uma cartinha, de aproximação entre, especialmente, o veranista, o segundo residência e a infraestrutura da cidade, vai acontecer para a gente ter aí um meio ambiente melhor preservado. Secretária, com relação à capacidade hoteleira da Barra, qual é? Certo. Olha, os números não estão ainda compilados na metodologia do Ministério do Turismo, mas a informação primeira é que nós temos pouco mais de 1.000 leitos na cidade. É um plano, né? Foi apresentado como plano nós implementarmos a política pública do turismo, seguindo os moldes do Ministério, que é uma política pública jovem, pouco mais de 13, 14 anos, então isso é muito pouco comparando a política pública de educação, de saúde, tão bem consolidadas há décadas, né? Então, as parcerias que nós estaremos buscando para agora essa temporada com o IFAO versará na implementação do Centro de Atendimento ao Turista, num material simples, mas que posicione o que fazer na cidade, né? Então, isso é importante. Quanto tempo de permanência, essa pesquisa, essa análise, para poder a gente projetar melhor o turista, né? O tempo de usufruto daquela cidade linda do turista. Então, a gente está aí nessas estratégias, mas, sobretudo, na pauta da política pública do turismo direcionada pelo Ministério. E o que vocês pretendem fazer com relação à baixa temporada? Inclusive, a gente tem informações de que há pretensões de construção de um centro de convenções. Isso. O que é que tem de concreto? Olha, concreto, garantidos 7 milhões, informação dada pelo prefeito. Esses 7 milhões vão prover da primeira etapa construída e para ser já utilizado do centro de convenções, bem localizado, porque ele está praticamente à margem da rodovia, no sentido Maceió-Barra de São Miguel. Não somente de grande importância para os estabelecimentos hoteleiros da cidade e de serviços, mas também de Maceió, graças à proximidade ampliada pela rodovia duplicada, não somente de Maceió, mas também de Marechal Deodoro. Então, ele já foi licitado a primeira etapa, né? Então, a fase de licitação iniciou e a expectativa nossa é que já esteja no prazo da licitação, não havendo recurso, nenhuma interposição jurídica, já para vias de início. Então, a primeira etapa para 300 lugares, a segunda etapa e a conclusão aproximadamente 600. Então, vai estar dentro daquele número maior de eventos que acontece no Brasil, que busca um bom local para eventos. Ok, sucesso. Nossos agradecimentos à empresária Cláudia Pessoa, que é secretária de Turismo do município de Barra de São Miguel, pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta à Conjuntura conversando com o prefeito de Pão de Açúcar, Jorge Dantas, que é vice-presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apvida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apvida. A gente faz bem para a sua empresa. Apvida, saúde e odontologia.
Uma vida nova começa a aparecer, trazendo mais segurança para os alagoanos. Com novas viaturas e equipamentos, 300 policiais relocados para as ruas e 800 novos policiais convocados. 2 novos helicópteros para o grupamento aéreo, laboratório forense e centros integrados de segurança pública. Investir na segurança dos alagoanos. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. A Telezil já entregou o Bosque das Palmeiras. Já entregou o Bosque das Acácias. Agora você pode garantir seu apartamento no Bosque das Casuarinas. Área de lazer completa com piscina e muito mais. Obras em estágio avançado. Condições realmente imperdíveis. Visite estande no Shopping Pátio. Construção Telezil. Financiamento Caixa. Vendas Zampieri Imóveis. 2121-6000. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Ia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. De todos os resíduos produzidos numa cidade grande como São Paulo, você sabe qual percentual vem da construção civil? Fique sabendo. A construção civil é uma atividade que causa muito impacto ambiental, tanto pelo consumo de materiais, energia, água, emissão de gases, quanto pelos resíduos gerados, o conhecido entulho. De todo o lixo produzido na cidade de São Paulo, o que vem da construção civil pode chegar a 70% do total. Dá para acreditar? Cerca de 10 mil toneladas de entulho são descartadas nos aterros sanitários diariamente. Essa enorme quantidade de resíduos produzida nas construções está ligada a alguns fatores, como o desperdício de materiais, a não utilização de novas tecnologias e a falta de qualificação do trabalhador. E tem mais, um grande problema é a destinação desse entulho, que muitas vezes acontece de forma totalmente irregular, gerando novos problemas como a contaminação de mananciais, assoreamento de córregos e rios e a depredação da paisagem natural, produção de entulho. Fique sabendo! Voltamos à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. A partir de agora, nosso entrevistado é o prefeito de Pão de Açúcar, Jorge Dantas, que é também vice-presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. Prefeito, bem-vindo aqui à nossa conjuntura mais uma vez. Bom, quais as perspectivas na visão da AMA, e na sua em particular, para esses prefeitos que foram eleitos agora, que estão iniciando pela primeira vez um mandato? O que é que eles podem esperar? Para os que estão chegando... Os que estão começando agora. Olha, Flávio, certamente muita dificuldade. Eu tinha direito à reeleição e não fui porque sei da dificuldade que vai passar e não me sentia preparado para encará-lo. Eu já fui prefeito 3 vezes, então acho que, de certa forma, já dei a minha contribuição para Pão de Açúcar. Já completei 60 anos, já tenho vários netos e tenho certeza que os próximos prefeitos vão passar por muita dificuldade, primeiro pela situação que o Brasil vive, a situação econômica, a situação política, a situação fiscal.
mas também por conta de medidas erradas que foram tomadas, principalmente essas exonerações, que acabaram desaguando numa situação onde hoje os repasses não cobrem as necessidades das prefeituras, ainda mais com tantas exigências novas que a cada dia são colocadas para que as prefeituras assumam. Então, aproveitando aqui o espaço, o conselho que eu dou para quem vai assumir é que dedique esses 3 meses a um estudo profundo dos ajustes que ele tem que fazer no início do mandato, porque começar bem certamente pode levá-lo a um bom fim. Agora, quem começar errado não vai ter um bom término do mandato. Vocês têm uma ideia, pelo menos aproximada, em termos de números, de quantos prefeitos deixaram de ser candidatos, no seu caso, tinha direito à reeleição, mas não foi candidato? Outros que perderam a eleição, ou outros que já estavam no segundo mandato não voltaram a ser candidato? Ou seja, de quanto foi a renovação aqui em Alagoas? Não? Olha, a renovação é muito grande. Eu confesso que eu não me debrucei sobre esses números, mas que não foram candidatos foram 36, na verdade, 36 não foram candidatos e tinham direito aí. Era um número bastante expressivo. Já havia vários concluindo o mandato. A renovação é de mais de 60%. Então, a situação e muitos tinham direito, se eu não me engano, quase 40% que tinham direito não foram para a reeleição, 37%, 38%. E diversos foram e não lograram a reeleição. Então, certamente a renovação passa de 60%. Será essa a maior renovação das prefeituras nos últimos tempos? Com certeza. Depois que passou o Instituto da Reeleição, eu tenho certeza que essa é a maior renovação. E volto a dizer, eu lembro que a primeira vez que a reeleição passou, eu era prefeito. Parece que só 5 ou 6 prefeitos não se candidataram. Me lembro como hoje, porque não tinha, inclusive, candidatos a presidente da AMA, porque como o presidente da AMA tinha que renunciar ao mandato, quase não tinha ninguém para constituir uma chapa, e aí achou-se uma solução salomônica. Quem foi o presidente da AMA nesse período foi Benedito de Lira, que havia sido deputado federal, perdeu a eleição de vice-governador com Manuel Gomes de Barros, estava sem mandato, e aí a solução que acharam os prefeitos na época foi colocá-lo, porque nenhum dos prefeitos podiam ser, já que praticamente todos estavam disputando a reeleição e os que não estavam não queriam de jeito nenhum. Essa, digamos assim, desistência da política se dá realmente a situação difícil do município? Olha, tem um componente financeiro, mas tem um componente político também. Hoje em dia está muito complicado fazer política no Brasil. Você sabe que esse processo histórico da mania do Brasil de deixar para frente o que tem que ser feito agora, levou à desagregação completa da força política nacional. Hoje, por exemplo, eu mesmo dificilmente vou disputar outra eleição, porque, a não ser que mudem as regras, o sistema político brasileiro está muito complicado e leva, muitas vezes, a você cometer atos que acabam lhe comprometendo, inclusive com a justiça. Então, precisa reforma política, como eu sempre disse, é a mãe de todas as reformas. A primeira tem que ser a reforma política, infelizmente ela não vem sendo encarada com a forma como deveria. No auge da Lava Jato, saiu-se com um monte de medidas, acaba com reeleição, acaba com coligação, e aos poucos foram flexibilizando, e mais ou menos deixando as coisas como sempre foram. Então, o que acontece é que isso, para quem tiver um pouquinho de juízo, pensa 2, 3 ou 4 vezes para participar ativamente da política. A dificuldade de obtenção de recursos para a campanha, a partir dessa decisão de as empresas não poderem mais contribuir com os candidatos, isso teria sido um dos fatores preponderantes para essa campanha ser uma campanha muito, digamos assim, devagar, um quadro que foi praticamente aqui no Brasil inteiro. Fatalmente, porque basicamente as empresas, desde que eu me entendo de gente, desde a época lá do golpe, quem financiou a política no Brasil sempre foram as grandes empreiteiras a nível nacional e a nível de governo do Estado e as pequenas construtoras a nível municipal. É hipocrisia quem achar que não é assim. Me lembro, na década de 70, 80, quando eu era... 70 eu era estudante, 80 já profissional.
Quem financiava a política no Brasil era Camargo Correia, era Mendes Júnior, era Aldebrecht, surgindo a OAS, ou seja, essas mesmas que hoje estão aonde estão. Então, claro que agora houve uma mudança, porque não apenas o financiamento não pôde haver, mas o Caixa 2, que também sempre foi uma prática quanto mais na política, está muito mais fiscalizado, está muito mais, digamos, controlado. Então, isso certamente levou a uma diminuição muito grande nas campanhas políticas, embora tenha lugares onde se gastou ainda muito, provavelmente de recursos próprios. Comentou-se bastante nessa campanha aqui em Alagoas que, certamente por conta dessa dificuldade de obtenção de recursos pelos candidatos a prefeito e a vereador, muitos agiotas financiaram campanhas de prefeito. Isso é fato? Olha, eu não sei até que ponto, que certamente há, porque também sempre houve. Eu não sei se acelerou. Eu, graças a Deus, nunca paguei um centavo de juros, a não ser no cheque especial e no cartão de crédito. Mas a gente sabe que tem determinadas campanhas que se baseiam em recursos emprestados. Eu não posso lhe dizer porque não tenho conhecimento de causa. Agora, desconfio que fatalmente houve bastante dinheiro, digamos, dos bancos 2, que no caso são os agiotas. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco com conjuntura, ainda nessa entrevista com o prefeito de Pão de Açúcar, Jorge Dantas, que é vice-presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apvida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apvida. A gente faz bem para a sua empresa. Apvida, saúde e odontologia. Uma vida nova começa a aparecer, trazendo mais segurança para os alagoanos. Com novas viaturas e equipamentos, 300 policiais relocados para as ruas e 800 novos policiais convocados. 2 novos helicópteros para o grupamento aéreo, laboratório forense e centros integrados de segurança pública. Investir na segurança dos alagoanos. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente está lá. A Telezil já entregou o Bosque das Palmeiras. Já entregou o Bosque das Acácias. Agora você pode garantir seu apartamento no Bosque das Casuarinas. Área de lazer completa com piscina e muito mais. Obras em estágio avançado. Condições realmente imperdíveis. Visite estande no Shopping Pátio. Construção Telezil. Financiamento Caixa. Vendas Zampieri Imóveis. 2121-6000. Vamos ao último bloco desta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nessa entrevista, com Jorge Dantas, prefeito de Pão de Açúcar e vice-presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. Prefeito, bom, para quem ainda está no mandato, a hora de fechamento de contas, principalmente aqueles que vão passar o cargo para outros gestores. Qual a orientação da AMA para esse pessoal? Olha, primeiro é um momento muito delicado, porque a crise está agravada e os prefeitos não podem entregar, não podem deixar compromissos sem deixar a respectiva fonte de recursos, inclusive o próprio recurso na conta. Não é apenas dizer, não, vai entrar, vai arrecadar. Esse é o que eu tenho me preocupado agora e tenho certeza que esses 3 últimos meses praticamente é o que eu vou cuidar, de administrar como resolver isso.
Sem contar que entram alguns complicadores, você não pode demitir por conta de período eleitoral, você não pode reduzir. Então, isso é um complicador enorme, porque você tem que entregar sanado, mas também não pode tomar determinadas medidas saneadoras por conta da legislação, da própria legislação eleitoral. E ainda tem uma folha de pagamento a mais, que é o 13º. Ainda tem uma folha, que é o 13º, e ainda tem que muitas prefeituras sempre pagam uma parte da folha no dia 10 do mês seguinte. Então, você imagine, lá na minha prefeitura, por exemplo, os comissionados e os contratados sempre receberam dia 10. Eu já recebi assim e nunca pude colocar dentro do mês e assim continua. Então, você imagine o que vai acontecer em dezembro. Eu não posso deixar para pagar dia 10 de janeiro, porque tenho o 13º para pagar e não posso tirar esse pessoal. Quer dizer, lá eu tenho um atenuante, porque eu já imaginando isso, a maioria dos contratados, os contratos eram até o mês de junho. Então, eu simplesmente não vou recontratá-los, não os recontratei. Durante o período eleitoral, durante a antecedência da eleição, eu ainda continuei, combinado com o pessoal da área da Justiça, para não dizer que era por conta da eleição, não pressionar politicamente. Mas agora eu tenho como fazer isso. Mas quem não teve essa preocupação tem que aguentar esse pessoal até o final de dezembro e com todas essas, com todas essas restrições em termos de receita. Então, agora, eu acho que os prefeitos que estão saindo só tem uma coisa a fazer esses 3 meses, conta, planilha eletrônica, contador e muito experimento para ver o que é que acontece. Tem alguns atenuantes. Nós temos a questão do 1%, que provavelmente uma das maiores conquistas do municipalismo, que é para pagar o 13º. Então, quem não comprometeu esse 1%, já tem esse atenuante. E temos agora essa questão da tão falada repatriação, que até agora a gente não sabe exatamente qual é o volume que ela vai acontecer. Falam-se números, mas a gente não sabe exatamente. Quem administrar isso bem pode ser e tomar medidas de outros tipos de cortes que possam ser feitas, como veículos, combustível, alguns serviços não essenciais. Certamente, se fizer isso, pode chegar bem no final do mandato. Repatriação, prefeito, é essa remessa de volta às pessoas, os brasileiros que têm recursos aplicados no interior. Quem for trazer de volta vai ter de pagar por isso e os municípios devem ser contemplados. Eu queria até fazer um apelo, se você tiver, fala. Tem não. Tem nem aqui, prefeito. Isso são esses recursos que normalmente, eu também não tenho, não sei como mas fala-se dinheiro na Suíça, dinheiro em paraísos fiscais. E agora, o ano passado, foi aprovado uma lei no Congresso Nacional permitindo que esse recurso retorne ao Brasil sem procurar saber como é que esse dinheiro chegou lá no exterior. Então, é mais ou menos fechar os olhos diante da crise fiscal que o Brasil passa, ou seja, é forma de trazer dinheiro, entrar com dinheiro e fechar os olhos para as ilegalidades que aconteceram, alguns nem ilegalidades, alguns foram legais, mas é uma forma de você entrar com mais facilidade. Então, só tem até 31 de outubro para fazer isso e estima-se que isso deve gerar alguma coisa aí em torno de 50 bilhões de reais para o Tesouro Nacional. Não é como saiu a semana saiu um determinado colega seu jornalista que colocou numa coluna dizendo que era 50 bilhões de reais para os municípios. Meu Deus do céu, se fosse, mas não é. Isso é para a União, é para todo o sistema. Para encerrar, Jorge, você foi prefeito, segundo você informou agora há pouco, por 3 vezes lá em Pão de Açúcar. Essa situação que você encontrou nesse 3º mandato, foi pior, foi melhor ou foi igual dos outros exercícios de mandato? Não, muito pior, muito pior, porque, na verdade, eu peguei 2004, 2003, foram anos ruins, porque o Brasil também vivia uma meia recessão, crise internacional, mas logo depois, no governo Lula, o Brasil decolou, começou a partir até dos próprios ajustes que haviam sido feitos, o Brasil começou a ter muito recurso, e até 2009 teve muito recurso. 2009, outra crise, e aí a arrecadação dos municípios aumentou demais.
Mas o fato é que de 2010 para cá, ela subiu muito pouco, 2010, 2011, 2012, 2013, pouquinho, e 2014, 2015, 2016, ela declinou mesmo. Esse ano, por exemplo, a arrecadação do FPM está mais ou menos semelhante à do ano passado, mas se a gente contar que aí tem uma inflação de 11% no meio, você imagine o sufoco que é para os municípios. O salário mínimo aumentou 11%, o piso dos professores aumentou 11%, combustível ninguém sabe, energia elétrica, então, na verdade, essa foi muito pior. E sem contar que as exigências são muito maiores, pela omissão dos outros entes. O governo federal praticamente não existe mais nos municípios. Antigamente ainda tinha um hospital, ainda tinha alguns serviços que era o governo federal que dava. O governo do estado também cada vez mais se afasta. Então, fatalmente, esse foi pior e é por isso que eu digo que o próximo vai ser pior ainda. Ok, vamos agradecer agora ao prefeito de Pão de Açúcar, Jorge Dantas, vice-presidente da Associação do Município de Alagoanos, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Agradecemos também a você, telespectador, pela sua audiência.